O poder do Evangelho de casa em casa. Esta semana para nós, como igreja, é uma semana em que ela é muito importante. Ontem nós estávamos aqui reunidos com os líderes de grupos pequenos, de pequenos grupos multiplicadores. Nós estávamos aqui com os líderes em treinamento. Nós estávamos aqui com os anfitriões, hospedeiros, que abrem as suas casas para que nós possamos nos reunir. E nesta semana nós temos a alegria de, a partir de quarta-feira, porque lá no Céu Azul ainda será essa semana na quarta, mas normalmente nossos pequenos grupos estão todos se reunindo quinta, sexta e sábado. Nós então vamos retomar o nosso ciclo desse ano de 2024. Meus irmãos, como é bom, e o nosso coração se alegra. A gente já estava com saudade do PGM, né? Esse ano que começou, passou janeiro, normalmente janeiro é nosso tempo de descanso ali. A nossa ênfase maior é a escola bíblica de férias, nosso tempo de verão aqui, muitos irmãos viajando. Mas como esse ano o feriado de carnaval foi logo na segunda semana, então a primeira foi o aniversário da igreja, a segunda o feriado, mas agora esta semana então, o ano começou. Como muitos dos nossos brasileiros afirmam, que já que o carnaval é aquilo que define o antes e depois de começar o ano, para nós já começou desde o dia 1º de janeiro, né, irmãos? Mas esta semana vai começar as atividades dos pequenos grupos. Um dos nossos maiores desafios, irmãos, como igreja, nesta geração, é ser igreja, Hugo, não somente aqui. Ser igreja aqui, Bruno, é muito fácil. A gente chega aqui, todo mundo bonito, todo mundo cheirosinho. A gente se abraça, a gente se alegra, a gente levanta a mão, né, Ramilton? E a gente canta, é fiel em todo tempo, e a gente cuida um do outro, a gente sorri, a gente toma café juntos. Mas o nosso grande desafio, como discípulos de Jesus, é quem nós somos entre hoje e o próximo domingo. É o que vai acontecer conosco entre hoje, Christian, e a próxima semana. É o que vai acontecer nessa comunidade de fé, entre um domingo e outro. E é por isso que hoje nós vamos meditar um pouco sobre o poder do Evangelho de casa em casa, ou seja, uma igreja que vai muito além do seu templo. E isso é um desafio grande para nós por uma razão. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. O nosso Deus é um Deus relacional. Só que nós fomos permeados por uma cultura da individualidade. E ser igreja, que é muito mais do que ir ao templo, é ir contra a cultura da individualidade, porque a igreja é corpo, e corpo, um depende do outro. E na nossa forma de que fomos criados, depender do outro para muitos de nós é até um desafio gigantesco. Talvez você cresceu naquele sistema, assim bem interiorano como eu, que o seu pai sempre diz assim, meu filho, quando a gente não tem, a gente fica sem, mas a gente não incomoda ninguém não. Tem mais alguém que ouviu isso aqui assim algumas vezes na vida? Isso fez com que a gente tivesse extrema dificuldade de pedir qualquer tipo de ajuda a alguém. Aí desde pequenininho a gente foi ouvindo, todas estas coisas. Aí de repente a gente entrou no mundo individualista, onde agora cada um tem o seu celular, onde cada um tem o seu espaço. E aí, para fechar tudo isso, Deus nos deu a graça de vir morarmos aonde? E crescermos e sermos criados aonde? No quadradinho. E aqui no quadradinho a gente tem uma cultura que é desafiadora, que é a cultura de cada um no seu quadrado. Por mais que Brasília é uma cidade formada por filhos de nordestinos, filhos de mineiros, filhos de goianos, mas as gerações posteriores se tornaram de alguma forma ainda mais individualistas. Talvez em olhar para trás e ver as conquistas dos pais,
E os filhos então cresceram e Deus abençoou, se tornaram muitas vezes servidores públicos, conseguiram bons empregos, boas formações. E isso, ao olhar para trás, foi nos levando a ser uma cultura onde nós celebramos muito mais o ter do que o ser. E aí veio a pós-modernidade, tudo o que acontece, nós fomos nos tornando um povo, de um modo geral, em que a gente foi perdendo a empatia uns com os outros. A gente vive numa sociedade que às vezes dá bom dia e incomoda. A gente vive numa sociedade em que às vezes você... Quer ver uma expressão que incomoda muito? Deus te abençoe. Nós nos tornamos tão secos e tão individualistas, que às vezes quando você diz assim para alguém, Deus te abençoe, aí a pessoa vira para você com raiva e diz assim, Deus te abençoe também. Mas é porque ele está se sentindo inferior, ele está achando que você está se achando superior a ele. Não é isso não. Não é isso não. Mas é porque nós estamos permeados pelo individualismo. Nós fomos fazer as cotações de quantas vagas nós iríamos precisar se nós tivéssemos um estacionamento como igreja. Aí o engenheiro que está fazendo o projeto do novo templo diz, pastor, Brasília é difícil a gente fazer isso. Porque a taxa para Brasília é a taxa maior do que qualquer lugar no Brasil. Que nós somos o único lugar que, se uma família tem 4, cada um vai num carro para o culto. Cada um vai num carro para o trabalho. Isso tudo nada mais é do que um pouquinho da expressão desse nosso individualismo. Como ser igreja num mundo tão individualista? Como ser corpo, como ser família? Como aprender com o outro quando nós estamos numa cultura como essa? É por isso que se nós não tivermos, irmãos, um movimento nas casas, onde a gente pode parar, onde a gente pode de alguma forma quebrar um pouco dessa nossa rotina, nós vamos viver num movimento religioso que vive apenas de momentos coletivos, grandes, em que a gente olha na nuca do outro, levanta a mão, é maravilhoso, mas a igreja não se resume a isso aqui. Sabe por quê? Porque aqui muitas vezes nós não temos a oportunidade de chorar com os que choram. Muitas vezes aqui nós não vamos ter a oportunidade de olhar para o outro e dizer, cara, você não está bem. Muitas vezes num ambiente como esse não vai ser um ambiente seguro, em que a pessoa pode abrir o coração e dizer, cara, eu estou precisando de ajuda. É por isso que nós precisamos ir para as casas. É por isso que como igreja durante a semana, nós queremos viver de casa em casa. E aí diz assim, pastor, vocês estão inventando modismo. Não, o Novo Testamento era assim. Pelo contrário, nós só estamos querendo fazer o que Jesus fazia. E quando você olha a história de Jesus, você vai notar que o ministério de Jesus ele se concentrou em 3 lugares. Em lugares públicos abertos, nos montes, à beira do rio. O ministério de Jesus também se fez na sinagoga. Quando ele ia, e ali, quanto mais nós vamos notando o reino, Jesus implementando o reino, menos ele está na sinagoga. Mas há um terceiro lugar onde Jesus, quanto mais tempo ele passou com os seus discípulos, nós vamos notar aonde ele mais estava. Era onde? Nas casas. Casa era algo tão importante para Jesus que ele tinha um em Cafarnaum. Casa era algo tão importante para Jesus que nas casas ele curou, nas casas ele ensinou, nas casas ele fez milagres. Por quê? Porque Jesus, o seu ministério não estava circunscrito ao templo. O ministério de Jesus são pessoas e não estruturas. E é por isso que nós estamos refletindo muito sobre isso, e só nos evangelhos nós temos mais de 50 exemplos de Jesus fazendo algo dentro de uma casa. Foi dentro de uma casa que abriram o teto para descer um paralítico. Foi dentro de uma casa que a sogra de Pedro foi curada.
Foi dentro de uma casa, aliás, dentro de um quarto, que a filha de Jairo, quando todos diziam, ela já morreu, Jairo, por que tu incomodas o mestre? Ele chama Jairo, a sua esposa e os discípulos, e ali ele ora e diz, menina, levanta-te. Foi dentro de uma casa. Foi dentro de uma casa que Jesus com os seus discípulos viveu a última ceia. Foi dentro de uma casa que ele esteve com Mateus. Foi na casa de Zaqueu. Às vezes a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não olha esses recortes. Mas quando você bota o óculos e começa a ver, Jesus é um homem que estava de casa em casa. O ministério de Jesus se relacionava com as pessoas. Eu não quero aqui provar para os irmãos que o ministério de Jesus foi apenas nas casas, não é isso, não é esse o objetivo. Mas é quando nessa noite nós nos propomos em pensar o que nós estamos fazendo. Eu quero te convidar, se você já está com a sua Bíblia aberta no capítulo 14 de Marcos. Hoje nós vamos lá a Betânia. Porque é interessante, Betânia é a única cidade que menciona que Jesus esteve em duas casas, na mesma cidade. Nenhuma outra cidade é mencionada, eu não me recordo, lendo a Bíblia desde criança, que Jesus tenha ido, com certeza ele foi, mas de maneira clara, descrita no Novo Testamento, Betânia, Jesus vai em duas casas. Quais são as casas que Jesus frequentava em Betânia? É interessante que Betânia, irmãos, o nome Betânia, Jesus ele esteve lá por algumas vezes. Jesus esteve em Betânia por algumas vezes. Qual é o significado do nome Betânia? Betânia, quando você puxa a raiz do nome, tem duas ideias. Primeiro, casa de figos. Tudo indica que era um lugar onde teria muitas figueiras, era um figueiral. Então tem essa ideia de casa de figos. Mas tem uma outra interpretação do nome muito interessante. Casa dos pobres. Betânia era também essa ideia de um lugar de gente simples, pessoas em condições socioeconômicas precárias. E Jesus andava por ali. É tanto que numa ordem cronológica das Escrituras, esse texto aqui, Jesus está antes de entrar em Jerusalém, quando ele é aclamado pelas multidões, ele celebra a última ceia, e então ele é traído, preso e morre na cruz. Antes dele ir para Jerusalém, naquela entrada triunfal, Tião, ele vai em Betânia. E é essa última ida dele em Betânia que Marcos está narrando. E antes dele ir para Jerusalém, ele vai em Betânia, porque tinha umas casas em Betânia que ele gostava de estar. Você lembra quem morava em Betânia? Lá na casa dos pobres. Jesus foi aonde? Foi para a casa dos pobres. Casa de pobre é uma festa, irmãos. Casa de pobre é casa de panela grande. Interessante isso. Casa de pobre, por mais desafios que tenha, é casa de fartura. Casa de pobre, por mais circunstâncias que aconteçam, é casa acolhedora. Não estou dizendo que casa de pessoas que tenham mais recursos também não sejam assim. Mas é interessante que, indiferente da condição social, indiferente de ser pobre, indiferente de ser rico, porque há um grande equívoco da teologia da libertação em achar, George Pixley fala sobre isso, a opção de Jesus pelos pobres. Jesus não fez opção pelos pobres, Jesus fez opção por todo aquele que está longe de Deus. Ele ama todos. Mas aqui ele estava em Betânia, conhecida como casa dos pobres. Mas Jesus que foi em Betânia foi na casa de Zaqueu. Ele ia em todo lugar. Quem morava em Betânia? Marta, Maria e Lázaro. Era uma família muito querida de Jesus. Eram amigos de Jesus. Eram pessoas amadas por Jesus. É tanto que João 11:35 vai dizer que Jesus, quando ouve a resposta que Lázaro tinha morrido, Jesus chora. Mas Jesus agora está em outra casa em Betânia. E olha que casa que Jesus está. Dias depois,
seria a celebração à Páscoa. Eu queria que você acompanhasse nas Escrituras e verifique se o que o pastor de fato está pregando está aí na Bíblia. É muito importante isso. Era a festa do Dia dos Pães Sem Fermentos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição, para matá-lo, pois diziam, durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estava tudo armado. Estava tudo pronto para pegarem Jesus. Mas no meio de tudo isso, Jesus estava aonde? Verso 3. Quando Jesus estava em Betânia. Vou ler o texto na Nova Versão Transformadora. Eu estou lendo a Bíblia esse ano nessa versão. Se você tiver com qualquer outra versão e não tem problema, mas eu estou lendo na NVT. Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça de Jesus, e alguns dos que estavam ali ficaram indignados, e diziam entre si, por que o desperdício desse perfume? Nardo era muito caro. Por que desperdiçar este perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, mais de 300 dias de salário, mais quase um ano de salário de uma pessoa, e poderia ser dado aos pobres. E eles murmuravam contra aquela mulher, mas Jesus diz assim: deixa a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem pode lhes fazer o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Olha essa expressão, irmão Josimar. Ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Mas olha como ele termina a narrativa. Em verdade lhes digo, que onde for pregado o evangelho em todo o mundo, também será contada ou contado o que ela fez, para a memória dela. Quase 2000 anos depois, a palavra de Jesus está se cumprindo. A atitude daquela mulher seria lembrada e contada como alguém que pegou tudo que possuía, o melhor que possuía, e ungiu o corpo de Jesus. A grande maioria das mensagens dessa perícope, nesse texto, estará relacionada à unção. Estará relacionada a Jesus sendo ungido em Betânia. E sem dúvida alguma, a verdade principal que está neste texto é a atitude desta mulher em adorar e glorificar ao Senhor, em reconhecer a Jesus como Messias, em reconhecê-lo como Senhor, e ela fez o que pôde, e de maneira antecipada, Jesus vai dizer, ela preparou o meu corpo para aquilo que haveria de vir. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Um evento tão importante como esse, uma história que ficou marcada para sempre, ela aconteceu aonde? Foi lá no templo em Jerusalém? Foi no Santo dos Santos? Uma história que seria contada e lembrada para sempre, aconteceu no pátio do templo? Não. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Uma história tão importante como esta aconteceu na casa de quem? Simão, e olha o adjetivo dele, o leproso. Esta história acontece na casa de Simão, o leproso. É interessante que ele aparece somente aqui. Alguns querem relacioná-lo como aquele leproso que Jesus curou. Não podemos dizer que o é, mas algo nos chama a atenção nesse texto. Simão, que um dia teve lepra, agora está curado. E a sua alegria é tão grande que ele chama Jesus, oferece um banquete na sua casa,
E ali tinha muitas pessoas participando deste evento. E acontece então este evento com a mulher que derrama o nardo, unge Jesus em Betânia. Mas o que mais me chama atenção é onde tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu à beira de uma mesa, dentro de uma casa. Não foi em outro lugar. Jesus estava em uma casa. Ele não estava no templo, ele não estava no Monte das Oliveiras, ele não estava em nenhum outro lugar. Ele estava dentro de uma casa, ao redor da mesa. Isso é lindo, meus irmãos. E aí a gente precisa parar nesse texto e nos próximos minutos aprender com Jesus na casa de Simão, para esta semana que nós estamos vendo o poder do Evangelho de casa em casa. Quais as lições que nós podemos aprender à luz desse texto? Porque esse texto tem verdades para nos ensinar acerca disso. E sabe para que é? Quais são elas? Eu peguei pelo menos 4 que eu queria partilhar com você e queria que você gravasse no seu coração. A primeira delas, sabe qual é? É que dentro das nossas casas, ou dentro de uma casa, o Evangelho se torna acessível a todas as pessoas. Naquela casa, primeiro que já foi um grande paradigma ir para a casa de alguém que um dia tinha sido o quê? Leproso. Porque no contexto de Israel, alguém quando era identificado com lepra, esta pessoa ficava à margem da sociedade. Daí vem-se a ideia de muitos leprosários. Esta pessoa quando andava pela rua, ela tinha que dizer o quê? Imundo, imundo. Imagine como Simão, quanto tempo ele teve que ficar longe da sua casa. Quanto tempo Simão não pode receber as pessoas no seu lar. Quanto tempo Simão não pode oferecer um jantar. Mas um dia ele teve uma experiência e agora ele está curado da lepra. E curado da lepra, ele traz Jesus e convida as pessoas que estavam ali e naquele ambiente doméstico, em Betânia, na casa dos pobres, na casa de Simão. Agora o reino de Deus está acessível a todas as pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. É lindo a gente ver Jesus aonde? Numa casa. E é interessante, tem uma versão que diz assim: estava Jesus fazendo uma refeição na casa de Simão. Jesus nos mostra, irmãos, que na casa de Simão, ali estava Simão, ali estavam os discípulos, ali tinham os religiosos, ali tinha um monte de gente. A casa, irmão Josimar, ela é um lugar onde o Evangelho torna-se acessível para muita gente. Tem gente que nunca vai entrar nessas portas aqui, ó. Mas ela vai sentar no sofá da sua casa e lá ela vai ouvir o Evangelho. Tem gente que tem extrema dificuldade de vir num templo. Tem pessoas que jamais vão dizer assim: não, igreja, o que é que eu quero saber com a igreja? Mas estas pessoas que talvez tenham uma dificuldade muito grande, elas vão à sua casa. É por isso que Jesus está nos ensinando, Simão está nos ensinando que a casa é um lugar onde o Evangelho pode alcançar todo mundo. Sabe por quê? Aquele seu amigo de trabalho, aquele seu colega, ele pode não querer vir aqui, mas aquele seu colega, se você convidá-lo para ele ir à sua casa, ele vai. Se você convidá-lo para ir a um pequeno grupo, ele vai. Porque é totalmente diferente. Ele vai poder ver ali pessoas que estão juntos, sorrindo, cada um vindo do trabalho, contando as suas experiências. E aí vai ter um momento que nós vamos estudar a palavra de maneira simples, aplicável ao coração. E ele vai ser confrontado com a verdade da palavra de Deus. Irmãos, eu estou liderando pequenos grupos já tem mais de 20 anos. E eu já vi tantos milagres acontecerem assim. Eu já vi tantas pessoas que dizem assim: olha, na igreja eu não vou não, mas lá na casa eu vou. Nós tivemos algumas experiências assim lá em Minas Gerais, tão preciosas. Tinha um senhor tão amável, seu Nenê, tão querido. A princípio ele era resistente de ir ao templo.
Mas ele começou a ir na casa. E ali ele via que na casa, nós estávamos ali orando, lendo a Bíblia juntos. E depois ele começou a vir devagarzinho. E ele começou a ver que ser um discípulo de Jesus não é nada daquilo que as pessoas tinham dito para ele. A casa, o ambiente do pequeno grupo dentro de um lar, aonde Jesus está, faz pessoas que tenham maior dificuldade de estar aqui conosco ouvirem o Evangelho. Jesus estava onde? Na casa de quem? De Simão. A primeira lição que a gente aprende com Simão é que o Evangelho torna-se acessível a todos através das casas. Quer ver outra lição que a gente aprende com Simão? A casa não é apenas um lugar de pregação, não. A ideia aqui não é apenas um lugar de pregação, mas é um lugar de intimidade. Por que intimidade? Quando alguém abre a sua casa, você está abrindo a sua vida. E aí, quem está ali se torna íntimo. Quem está ali se torna participante. E não é só abrir a casa. O texto diz que Simão abriu a casa e eles estavam o quê? Ao redor da mesa. Ao redor da mesa, meus irmãos, ele não estava somente em casa, mas a mesa, ela nos proporciona uma atmosfera de intimidade. A mesa nos proporciona a oportunidade, meus irmãos, que muitas situações não nos proporciona. Ela facilita a compreensão, ela nos permite conversar um com o outro. Talvez um dos nossos grandes prejuízos na modernidade ou na pós-modernidade é que nós perdemos a cultura da mesa. É fácil reunir a família inteira ao redor da mesa? Quem aqui tem dificuldade, levanta a mão. Olha só, é um estudando, é outro trabalhando, um corre para lá, corre para cá. E depois que os filhos crescem, isso ainda fica mais desafiador. E a mãe que tinha aquele costume de preparar aquele pirão, arrumar tudo direitinho, botar em cima da mesa, e ela põe. Mas raras são as datas agora em que ela consegue reunir todo mundo. Agora, seja sincero, é tão gostoso quando a gente está na mesa. É tão gostoso quando a gente pode olhar um para o outro. Porque é um momento de intimidade. É um momento em que a gente conversa. E principalmente se a gente conseguir ficar sem esse bichinho aqui, que aí vai ser um desafio maior ainda. E agora lá no acampamento nós passamos 4 dias, fomos desintoxicados. Outro dia eu estava brincando com alguém, ô saudade daquele tempo que o celular só falava. Lembra aqueles antigões assim? Agora talvez a nossa vida está aqui. Mas isso aqui está matando a cultura da mesa. O que é que um pequeno grupo vai nos oferecer? Intimidade. Ele nos vai oferecer estar ao redor da mesa. Ele vai oferecer cadeiras que estão na mesma altura. Não é alguém que vai estar em pé falando e você ouvindo, não. Somos nós olhando um nos olhos dos outros e podendo perguntar como você está. Quantas vezes, irmãos, nós já preparamos roteiros e roteiros e chegamos dentro de uma casa, num encontro, porque o pequeno grupo não é o encontro. É muito bom sempre lembrar disso. Pequeno grupo são as pessoas. A gente chega ali e às vezes a gente nem consegue fazer aquele roteiro, porque alguém chega e começa a compartilhar como é que foi a semana. E a semana foi difícil, e a semana foi dolorosa, a semana foi dura. Mas graças a Deus que tinha aquela casa. E ao redor daquelas cadeiras, a gente pôde sentar e olhar um para o outro e literalmente perguntar: como você está? Aqui na igreja nós temos muitas professoras. E uma das coisas que nós sempre aprendemos aqui, principalmente elas estão ensinando nós pastores a falarmos com as crianças. E uma das coisas que nós mais ouvimos é: quando você for falar com uma criança, não fale assim. Abaixe e fale com ela. Tô certo, tia? Não é assim, tia? Essa atitude nos leva ao quê?
Talvez um dos maiores desafios da igreja é que muitos de nós queremos estar aqui, mas o que nós mais precisamos é estar aqui, é estarmos sentados compartilhando uns com os outros, sentado olhando um nos olhos dos outros e podendo dizer como você está. Porque quando nós começamos a conviver um com o outro, só de olhar para o Marcos eu sei se ele está alegre, se ele está feliz, se ele está triste. Só de eu olhar para o Marquinhos, eu já sei que ele está alegre, o Galo ganhou ontem, está na alegria, só foi assistir o jogo. Pensa numa felicidade. Assim é a vida, a gente passa a conhecer um ao outro, a gente passa a partilhar um ao outro, a gente passa a chorar um com o outro. Na casa de Simão tinha intimidade, porque ao redor da mesa é algo tão especial, e Jesus estava ali. Qual a segunda lição que a gente aprende? A casa como um lugar de intimidade e comunhão. Agora a terceira coisa que a gente aprende com essa história de Simão, sabe qual é? Porque ao abrir a casa para Jesus, ele estava demonstrando também a fé e reconhecimento de quem era Jesus. Ele estava aceitando os ensinamentos de Jesus. Ele reconhece que a sua cura, o seu testemunho iria inspirar outros. E as pessoas que estavam agora na casa de Simão, que entraram ali, não precisavam gritar mais: imundo, imundo, porque estas pessoas dentro da casa de Simão estavam testemunhando que Simão agora era um homem transformado pelo poder de Deus. Irmãos, quando chega a transformação numa casa, não tem quem resista. E o Evangelho chega, e a vida muda, e a vida é transformada. E quando vem a transformação, irmãos, nós estamos vendo tantos milagres acontecer nos nossos pequenos grupos nesses 7 anos. Nós estamos vendo tantos milagres acontecer, e nós poderíamos passar aqui uma noite só contando milagres, milagres, milagres. E uma coisa eu sei: este ano nós vamos testemunhar milagres nas casas. Eu creio nisso. Eu creio, irmã Patrícia. Eu creio, irmão Carlos. Quando o senhor abre a porta da sua casa, quando as pessoas que sentam lá no seu sofá, elas estão sentando num sofá que o senhor já orou por ele. E não há nada de místico, não é orar pelo sofá, é orar por quem vai sentar ali, pedindo que Deus abençoe, pedindo que aquele encontro seja um tempo de graça. É assim. Eu tenho certeza que esse ano nós vamos ver milagres, como nós vimos nos últimos anos. Nós estamos orando lá no nosso PGM do Céu Azul, irmãos, pela vida da Isabela. Nós estamos orando pela Isabela, e Deus está fazendo milagres. Essa semana eu vi um vídeo da Isabela. Irmãos, como eu fui abençoado com aquele vídeo da Isabela. Ela está contando a sua história, e ela está dizendo tantas coisas preciosas ali. Uma menina com 12 anos que teve a sua perna amputada por causa de um câncer, mas que abre o Instagram e está com um sorriso no rosto e adorando ao Senhor. Nós estamos lá no nosso pequeno grupo vendo o cuidado de Deus. Esse ano no nosso pequeno grupo nós vimos o Nivaldo receber uma cura extraordinária, e nós estamos testemunhando coisas na casa, acontecendo milagres. Quais foram os testemunhos aqui? As pessoas viram agora que Simão está curado e ele é uma nova vida. Agora eu quero terminar nesta noite entendendo que as casas tornam o Evangelho acessível para todo mundo. As casas é lugar em que nós não vamos ter apenas a pregação, mas as casas serão um ambiente de comunhão ao redor da mesa. Porque a mesa e ao redor da mesa é o lugar que nos ensina a tratar as coisas mais difíceis. Vou só te dar uma boa dica. Dia que você tiver uma coisa muito difícil para resolver com alguém, chama ele para jantar, chama ele para almoçar, e primeiro deixa ele almoçar. É sério. Aí quando ele estiver começando a almoçar, aí você começa a conversar. E ele, leva ele lá no irmão Marquinho na sexta-feira para ele comer uma feijoada lá deliciosa. E aí você vai sentar ali e vai conversando, ó. Você vai comendo aquela feijoada maravilhosa na sexta-feira e você vai conversando, Sabe por quê? Porque ao redor da mesa coisas extraordinárias acontecem. Agora, testemunhos são vistos ao redor da mesa. E a última lição que esse texto me ensina hoje:
para a gente ter o tempo com os nossos líderes de pequenos grupos. Sabe o que é? Que nas casas nós iremos ver adoração e testemunho. Foi na casa de Simão o leproso, que alguns dizem que foi Maria. Não há o nome da mulher aqui, mas esta mulher chega numa atitude de adoração e derrama sobre Jesus o que ela tinha de mais precioso. Casa é lugar de adoração. Casa é lugar de exaltação. Casa é lugar aonde o Senhor é glorificado, meus irmãos, quando nós o adoramos, quando nós o glorificamos. E aí nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, olhar para esta casa e ver essa atitude de adoração desta mulher em adorar a Jesus com o melhor que ela tinha. É por isso que nesta semana nós estamos voltando, sabe por quê? Porque o poder do Evangelho de casa em casa vai fazer e vai permitir que esse ano pessoas que nunca iriam entrar nesse templo, pessoas que nunca iriam ouvir do Evangelho, elas vão poder ir numa casa e elas vão ouvir uma mensagem, elas serão impactadas e elas serão transformadas ali. Sabe por quê? A igreja de Jesus não é este lugar. A igreja de Jesus somos nós, que a partir dessa semana se reúne aqui aos domingos, mas que se reúne no céu azul, que se reúne lá no Recanto das Emas, que vai se reunir em Águas Claras, que vai se reunir em Braslândia, que vai se reunir na Samambaia Sul, na Samambaia Norte, que vai se reunir no pequeno grupo online que a gente está sonhando, que vai se reunir em mais diversos lugares. Sabe por quê? Porque as casas são ambientes que Jesus preparou. E é por isso que quando a gente chega lá no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 42, vai dizer assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar e de ensinar, de pregar que Jesus é o Cristo. Sabe aquele sofá bonito que você tem lá? Aquele sofazão lindo que Jesus te deu? Não foi por um acaso não. Aquilo ali é para abençoar pessoas. Sabe aquela área maravilhosa que Jesus te deu? Você acha que foi por um acaso? Foi não. Porque ali o reino de Deus vai se expandir a partir da sua casa. Sabe aquela oportunidade que Jesus te deu com aqueles seus vizinhos, que detesta crente, mas te ama, ainda fala assim para você: você é o único crente que eu gosto. Tem uns que é assim: tu é o único crente que eu gosto. Então chama ele para ir na sua casa. Aí você prepara aquele cuscuz. Aí vai ter aquele momento inicial do quebra-gelo, que a gente vai orar um com o outro. Depois vai ter o momento que nós vamos adorar a Jesus. Aí depois nós vamos estudar a palavra de maneira muito simples. Depois nós vamos orar uns com os outros. Depois nós vamos orar por aquelas pessoas que nós amamos e queremos ter conosco. E por fim, como tudo de crente, termina em quê? Comida. Nós vamos encerrar o nosso encontro com um café bem corajoso. Café medroso no pequeno grupo é perigoso. Aqueles com muitos acompanhamentos, mas com uma maneira muito simples. Nós vamos tomar um café. Mas o nosso negócio não é o café. O nosso negócio é aquela conversa boa, que a gente pode parar e perguntar: como você está? Você está precisando de um lugar assim? Talvez você está rodeado de pessoas e não tem amigos. Tem gente que é assim. Está rodeado de pessoas e não tem ninguém por si. Olha, existe um lugar para você. Existe uma casa de vida esta semana te esperando. Existe uma casa que vai estar aberta para te acolher.